Animem-se os corações, pois será um mês de muita celebração. O pessoal está pedindo festa o mês inteiro, do dia 1º ao dia 30. Você tem dinheiro para o Uber dessa semana, desse mês todo? Não, o pessoal pediu, né? Pastor, faz o mês inteiro. Eu falei, tá bom, pô, sem problema. Você vai comparecer todos os dias, né? Mas nós iremos fazer uma escala, pelo menos 4 dias de aniversário. Se começar no domingo, vai terminar na quinta. Se começar na quarta, termina no domingo. Ainda não definimos o que será feito devido a algumas agendas de alguns amigos, mas já já nós iremos passar. Não tem nem como fazer algo do mês ainda seguinte, decorrente ao mês que nós estamos, se ele já é totalmente preenchido, né? Esse mês tem encontro com Deus, tá, pessoal? E aproveite aí, porque é o último encontro com Deus do ano, ok? Pode ser o último da vida. Se Jesus voltar, né, será o último encontro com Deus, ok? Hoje nós iremos continuar aí o que nós iniciamos na quarta-feira. Quarta-feira, devido a quem está nos visitando, nós trabalhamos por muitas mensagens aqui em série, né? Começamos com a Bíblia cronológica no Evangelho de Mateus, no Evangelho de João, na verdade. No princípio, Deus criou os céus e a terra sem forma vazia, e nós vemos caminhando da forma cronológica, dentro dos 4 evangelhos, e nós estamos já nos sermões escatológicos agora, né? Vamos fazer brevemente a crucificação de Jesus na mensagem, ok? As páginas finais aí. Hoje nós iremos ainda completar ainda um pouco do que nós falamos na quarta-feira. Pergunta, irmãos, quem veio na quarta-feira? Ótimo, não falte, viu? Nós falamos aqui sobre Mateus 24, né? Princípio das dores. Trouxe bastante reflexões aqui sobre a mulher grávida, né? Sobre o princípio das dores, que é o pré-arrebatamento, a mulher grávida, e depois quando ela gera, ou seja, nasceu, né? Aí Jesus voltou. E hoje nós iremos atribuir também um pouquinho desse trecho. Lembra que eu falei que tinha um assunto para falar de Noé? Os textos citam Noé, comparação à volta de Jesus, e depois nós iremos entrar dentro aqui sobre Mateus 25, a parábola tão conhecida das 10 virgens, que hoje vou trazer ela de uma forma diferente, mais para o lado do judaísmo do que do lado do nosso Brasil aqui. Então vamos ver na íntegra aqui o que essa parábola das 10 virgens quer atribuir aqui, ok? Peço aos irmãos que tomem nota e conhecimento. A luz, por favor. Pede, o Rússio, está bem machucando demais. O nosso tema de hoje, ele é quando a porta fecha. Bom, eu já falei, obrigado, Rússio. Eu já falei o tema na quarta-feira passada, né? Agora que passou, e o pessoal da mídia nem teve trabalho nenhum, né? Imagine, falei quarta-feira passada e até agora. Quando a porta fecha, por favor, coloque aí por gentileza, que é o nosso tema que nós iremos trabalhar nessa manhã. Não tem problema não, a gente bota no final da mensagem. Vamos lá, pessoal? Isso aí, muito obrigado, beleza? Quando a porta fechar, ok? É o nosso tema de hoje. O que a gente faz quando a porta se fecha ou quando a porta fechar para nós? Certamente todo mundo já respondeu na sua consciência. Uma porta que fecha, você faz o quê? O que você faz, irmãos? Bate para ela abrir, né? Mas segundo a Bíblia já era. Algumas aqui, por exemplo, pode até acontecer no seu âmbito natural que se abra, né? Mas literalmente mesmo, quando a porta fechar de forma espiritual da vinda de Jesus, já era, irmãos. Então cuidado para você não confundir as portas que se fecham aqui, você bate, ela abre, porque aquela será definitiva. Então esse é o nosso tema que nós iremos caminhar. Convido os irmãos que possam abrir a Bíblia comigo, em Mateus capítulo 24, verso 37. Mateus 24, verso 37. Mateus 24, verso 37. Pode ser? Mateus 24, verso 37. Não sei se fica legal assim para a câmera, Russo. Dá uma olhada, eu apaguei essa luz aqui. É ruim assim? Então acende de novo, vamos lá. Mateus 24, verso 37. Quando o Filho do Homem voltar, olha, será como nos tempos de quem? De Noé. Um assunto bem antigo, um assunto que nós podemos dizer, um dos mais antigos. Se você for pegar as páginas da Bíblia, tem para mais de 4.000 anos, desde Noé da arca até os dias de hoje atual.
Então, um assunto bem antigo, um assunto conhecido por todas as idades, de crianças até idosos. A Bíblia diz que esse assunto é um assunto para nós guardarmos em nosso coração, porque a arca de Noé é semelhante ao arrebatamento, e o texto não faltou palavra para isso. Quando o Filho do Homem, Jesus, voltar, e a volta dele será como nos tempos de Noé, nos dias antes do dilúvio, não quando a porta e o dilúvio aconteceu. Nos dias antes do dilúvio, o povo seguia a sua rotina de banquete, festas de casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Não perceberam o que estava acontecendo até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. O texto mais adiante, do 40 e o 42, vai dizer: 2 estarão trabalhando. Quantos? Juntos no campo. Um será levado, outro também será deixado. 2 mulheres estarão moendo cereal no moinho. Uma será levada e outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que ocasião o Senhor virá. Palavra de Deus para nossas vidas, que haja um grande temor dentro dos nossos corações, ao ponto de não cochilarmos nessa manhã. Hoje o nosso tema é quando a porta fecha, mas o texto base é a parábola das 10 virgens. E você vê que 5 insensatas dormiram. Então, dentro de uma palavra, não queira você hoje ser uma espécie de um teatro aqui dormindo na igreja, ok? Eu sei que nós estamos numa semana muito cansado, estamos numa correria, todos com seus afazeres, mas quando chega na casa de Deus, parece que a gente quer gastar aqui o nosso tempo dormindo. Vamos dar atenção à palavra. E tem esse teste: se você está sonolento, se você está com sono, você vai perceber dentro da palavra das 10 virgens qual delas é você. E acredite, parece uma coisa bem simples, mas é funcional. Se você cochilar, você vai detectar quem é você dentro dessa parábola. Amém, pessoal? Bom, o texto que nós começamos aqui é o texto de Noé. Eu trouxe somente uma pincelada na última quarta-feira, porque é um texto escatológico, né? Jesus, ele colocou esse texto como um sinal da vinda dele, ou seja, algo antigo que já foi descoberto. A arca se encontra no Monte Ararat, a geleira já desfez, esse aquecimento global, já tem réplica nos Estados Unidos da arca, com todos os tamanhos. Arqueólogos fizeram uma arca semelhante aos tempos de Noé, do dilúvio, com todos os tamanhos, iguaizinhas, ou seja, não falta informação para a gente. Se você colocar em YouTube, se você colocar no Google, algum tipo de comunicação aí de internet, você vai ver assuntos e assuntos e assuntos que não vai lhe faltar conhecimento. E hoje, nessa manhã, às 9h50 da manhã, no dia 8, não é isso? 8 de setembro, mais uma vez o Senhor, através dessas ondas sonoras, desse microfone, está dizendo: a arca existiu, e para nós não esquecermos que a comparação da arca, qual é o papel da arca? Salvar, ok? Salvar aqueles que obedeceram a entrar dentro da arca, ok? E aqueles no cujo qual ignoraram a arca, se perderam no meio do dilúvio. Toda a raça humana deixou de existir, se salvaram apenas 8 pessoas, ok? Noé e a sua família. E o texto diz para a gente uma coisa incrível, que nós possamos agora deixar latente em nosso coração. Vejam bem que o verso de número 39 traz uma especialidade para nós não esquecermos aqui. Olha o que diz o verso de número 39. Não perceberam, repete comigo por favor, não perceberam. Quando você não percebe uma coisa, qual o nome disso que você dá? Diga: distração, falta de atenção. Está vendo como é perigoso? Você sabia que você pode estar aqui no domingo muito bonito, você pode ser uma pessoa boa, mas a sua distração pode fazer com que você perca esse arrebatamento, ao ponto de dilúvio acontecer, e você nem perceba. Você pode estar do lado da arca, mas no momento exato você pode não entrar dentro da arca, sabe? É como se você saísse um temporal e lhe pegasse no meio do caminho, você esqueceu a sua roupa de chuva. Então o texto traz uma palavra para a gente que ela é muito clara e objetiva. Por exemplo, eu já vejo 2 pessoas de olhos fechados, acho que nem percebeu o que eu falei. Tomara que esteja orando, né? Não dormindo, né, irmão? Orando em espírito, né? Mas ore em espírito hoje com os olhos abertos, pode ser? Ore em espírito hoje com os olhos abertos, né?
Eu acho que é o ar-condicionado da igreja, as pessoas ficam bem relaxadas, né? Domingo de manhã, é ou não é, pessoal? Eu ouvi dizer uma vez que o pessoal de Bangu aqui, alguns que não conseguem pagar uma conta de luz em casa e não tem ar-condicionado, eles almoçam e vão para o shopping de Bangu descansar. Uma vez me falaram isso, será que é verdade, pessoal? Almoço em casa e vai para o shopping de Bangu tomar sorvete e descansar, ok? Pessoal, então o texto diz, não perceberam o que estava para acontecer. Você vê que a palavra não perceberam, ou seja, o presente, o que haveria de acontecer no futuro. É como se nós estivéssemos aqui agora. Por exemplo, não estou percebendo hoje. Por que não estou percebendo? Porque não é nada visível, ou seja, não caiu uma gota de chuva ainda naquela arca, né? Ou seja, eu estou esperando alguns sinais acontecerem aqui no Brasil, como tais, foi falado na quarta-feira. De repente eu estou esperando uma guerra no Brasil para me saber que Jesus vai voltar, uma grande fome, estou esperando uma catástrofe aí para me saber que Jesus vai voltar. Lembra do assunto de quarta-feira? Ouvireis de guerras e rumores de guerras. O que é rumor? Rumor é alguém rudimentando, alguém comentando o que está acontecendo. Então é visível o sinal. Só que o texto diz, não perceberam o que estava para acontecer até que veio o dilúvio, ou seja, não perceberam o que estava para acontecer até que veio o arrebatamento. Se Jesus voltar agora, quem sobe? Que animação, hein? Jesus voltar agora, quem sobe? As insensatas também pensaram que iam subir, pelo simples fato de ela levarem uma lâmpada. Mas o que importa para Deus não é o vaso, é o que tem dentro, ok? Agora o texto diz para a gente que não perceberam. Então o texto mostra para a gente o que? Distração. Distração por quê? Porque nós somos comuns, né? Nós estamos sendo pegos naquilo que a gente faz na rotina. Você vê que a partir do verso 40 vai apresentar para a gente uma rotina de trabalho. Quer ver? Por favor, põe para mim uma rotina de trabalho. É a querida? Cerâmica? Vamos lá, põe aí. Verso de trabalho, vamos lá, verso 40. Essa menina é desatada, é a primeira vez dela. Filha? Vai dar certo, a gente está intercedendo pela sua vida. 2 homens estão trabalhando junto. O que significa isso? Rotina. Uma coisa comum. Quem vai trabalhar amanhã? Gente do céu, está de folga amanhã? É de férias? Quem trabalha, por favor, aleluia, aleluia. Pastor, adianta, eu vou trabalhar hoje, ok? Então o texto apresenta para a gente uma função, uma coisa normal, principalmente de uma pessoa responsável, talvez aqui um pai de família, Então 2 homens estarão trabalhando, juntos no campo, e será levado um e outro deixado. Ou seja, alguém no cujo qual está trabalhando, mas não está distraído, está cumprindo a função, mas não está desligado, esse será levado. Agora alguém que está trabalhando, se distraiu no trabalho, perdeu a hora do Brasil no trabalho, esse será deixado. Então nós iremos trabalhar, iremos nos envolver com algumas atividades, mas não iremos estar dispersos ao som da trombeta. Você vê que é uma coisa comum para cada um de nós. E o teu trabalho é pesado? Mas a Bíblia manda não se distrair nele. O teu patrão lhe cobra? 12 horas de escala, 24 horas de escala, é pesada a sua escala, é taxativo para você, mas a Bíblia diz, mesmo lá você não deve ainda estar desconectado. Então estarão 2 trabalhando. Quantos tem no teu trabalho? O texto trouxe 2 para a gente, o texto traz 5 insensatas, 5 prudentes, né? Parece que é metade, ou seja, não existe uma fórmula aqui de quantos vão subir, mas o texto coloca para a gente que nem todos, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então uma distração comum de um dia de trabalho amanhã é o que o texto apresenta para a volta de Jesus. Agora muitas pessoas pensam que Jesus vai voltar no dia de culto. Olha o que o texto apresenta para a gente. Ele pode voltar quando você estiver no seu trabalho. Por exemplo, que volte no dia de culto, mas existem pessoas online com a gente agora no YouTube, que de repente está no seu trabalho, está nos seus afazeres, de repente está ouvindo a gente no Uber, no táxi, em algum lugar no cujo qual ela está cumprindo uma tarefa, uma função. Então não quer dizer que Jesus vai voltar quando eu estiver na igreja, ok? Eu sou a igreja, ok? Eu sou a igreja, eu sou uma das virgens. Agora o texto diz para a gente que há uma distração em quem foi trabalhar, ou seja,
Será que essa pessoa que foi trabalhar teve no culto de domingo? Teve. Mas o que ela foi na segunda? Não foi mais o culto. Foi ela mesma. E esse é o perigo. De a gente sair de um ambiente desse para lugares comuns, lhe tratar com pessoas comuns, né? Um trabalho secular, um patrão secular, né? Um ambiente no cujo qual a gente é abastecido e tão breve, no dia seguinte, eu já sou uma pessoa comum, não originada aqui, não cheio do que foi falado aqui, mas eu me adapto com facilidade, perco todo o meu conteúdo do culto e lá no meu trabalho eu sou comum igual aos outros. Ruim, né? Olha o que ele vai dizer no próximo aí, o 41:2, por favor. 2 mulheres estarão moendo, também trabalhando. Moinho, uma será levada ou deixada. O assunto de mulher não quer dizer aqui que sejam todas, tá? Mas lar, casa, afazeres, marido, filhos, compromisso de casa, o dia a dia seu. Será que seria uma reflexão para todas as mulheres agora? Como que é cuidar do seu bebê? Como que é cuidar da sua casa? Será que a sua lamparina no seu lar, nas suas atividades, continua ainda acesa? Será que quando o Senhor vier, Ele vai achar você murmurando dentro de casa? Pediu tanto marido, pediu tanto uma casa, pediu tantos afazeres. Aí no dia da trombeta o Senhor não vai passar na sua casa, por quê? Porque a Bíblia diz, estarão 2 mulheres moendo, trabalhando, uma será levada, outra deixada. Será que você pediu um marido para deixar? Para você ficar? Será que você pediu uma casa para você ficar? Pediu família para você ficar? Olha o perigo que a gente corre, tanto do homem, enquanto não estou generalizando que existem muitas mulheres que trabalham fora, mas a maioria, a Bíblia diz no Salmo 127, que ela está ao redor da mesa, a maioria tem as suas responsabilidades, não são obrigações, são satisfações de cuidar da sua casa, independente da sua opção de escolha de trabalhar fora. Não significa para as mulheres sucesso fora e fracasso dentro. Se você não dá conta de dentro, abre mão de fora, que dentro é prioridade para você. Então a Bíblia diz, cadê vocês mulheres? Cadê os homens? Com as suas prioridades. O Senhor está dizendo para a gente que vai voltar numa coisa comum. De repente o seu marido está no trabalho, e de repente você está em casa, buscando os seus filhos na escola, levando, fazendo uma atividade doméstica, e aí? O Senhor vai nos pegar em vários lugares, não existe um lugar de concentração. O arrebatamento é universal, mas os lugares vão ser diferentes. E olha o que ele diz no verso 42, e o último, por favor. Portanto, vigiem. Qual o alerta? Diga, vigiai. O que é vigia, irmãos? É alguém que nunca dorme. Você contrataria alguém, Naicão, para ficar num posto de vigilância que o cara dormisse? Como é que o porteiro principal do seu condomínio vai dormir, irmãos? Se por lá, adentro, todos os carros e pedestres, irmãos, ele tem que saber quem está entrando e quem está saindo, irmãos. E o Senhor está pedindo isso para a gente, vigilância, assim como um porteiro, uma portaria requer uma vigilância. Deus está dizendo, vocês precisam vigiar. O que é vigiar, irmãos? É viver isso tudo, mas não se perder nisso tudo. É estar nesse mundo, mas não fazer parte, não enraizar nele. Aqui é passageiro, lembra de quarta? Passarão os céus e a terra, Sérgio, mas a minha palavra não há de passar. Então, portanto, vigiem, pois não sabem em que ocasião o Senhor o virá. Quem sabe a hora que Jesus voltar, irmãos? Os discípulos perguntaram, mestre, quando é que tu vai voltar? Ele falou, eu não sei, somente ao Pai. Mas ele deu sinais para os discípulos. Ele disse o que aconteceria, já vimos aqui na quarta. E agora ele está trazendo mais um pouco de sinal para a gente, dizendo sobre distrações. Então o que Jesus quer dizer para a gente do verso 40 ao 42? Uma rotina comum. Todos estavam na sua rotina. Quem é manicure aqui, levanta a mão. Ok? Quem é pintor? Pintor, independente, de casa, automóvel, qualquer coisa. Quem é mecânico aqui, levanta a mão. Ok? Quem é profissional aqui, liberal, trabalha por conta própria, levanta a mão. Quem trabalha ao serviço público, levanta a mão, por favor. Quem não faz nada e é rico, já está com burro na sombra, levanta a mão. O que a palavra está dizendo para a gente? Independente da sua função, Jesus vai voltar para todos. Não é para uma função, Ele vai voltar para todos. Você pode estar no órgão público, Ele vai voltar lá. Você pode estar dentro da sua casa, Ele vai voltar lá. Você pode estar dentro de um trem, dentro do metrô, Ele vai voltar. Você pode estar dentro do Uber, na sua tarefa, indo para o seu trabalho, Ele vai voltar. Você pode estar dormindo, Ele vai voltar. A volta de Jesus é real e é universal. Então o que traz alerta para mim isso?
Eu não vou fazer culto apenas na quarta e no domingo. Meu culto é semanal. Eu não posso cultuar a Jesus somente no domingo, é mensal. É o ano todo. Nós precisamos cultuar a Deus praticamente 24 horas, porque não sei o dia nem a hora que Ele vai chegar. Imagine só, você está comigo aqui de manhã 2h30. Aí de repente termina essas 2h30 e o resto do seu dia seja uma porcaria, onde você vai fazer imundícia, pensar em imundícia, ou seja, Jesus voltasse agora, talvez você estaria arrependido, mas no horário da tarde não. Então não é a sua escolha, é você se adaptar ao tempo dele. É quando ele diz que vai voltar. E para isso ele diz, vigiai, ou seja, vigilância a todo momento. Quem crê na volta de Jesus? De verdade, irmãos. Agora o texto apresenta para a gente em Gênesis, falando de Noé, Gênesis capítulo 5, verso 32. Eu poderia ter mandado o sermão para ela, ficaria melhor, né? Gênesis capítulo 5, verso 32. Gênesis 5, 32, posso ler? Vocês me autorizam? Sim ou não? Pastor Sérgio, manda lá para eles lá, por favor. Gênesis 5, 32. Diz assim, depois que completou 500 anos, assunto sobre Noé. Noé gerou 3 filhos. Quais foram o nome dos filhos de Noé? Diga, Sem, Cã e Jafé. Então depois completou quantos anos? Noé tem quantos anos? Quem sentiu um pouquinho de inveja aqui agora? Meio milênio. Que isso? Varão que vive bem, né? Que então, meu Jesus. Depois completou 500 anos. Noé gerou 3 filhos. Agora olha o que diz no capítulo 7, no verso 6, por favor. Capítulo 7, verso 6. De Gênesis ainda, por favor. Capítulo 7, verso 6. Capítulo 7, verso 6. Capítulo 7, verso 6. Noé tinha quantos anos? De 500 para 600 são quantos anos? 100 anos. O capítulo que nós lemos anterior, o 6, é um texto comentado. Já havia acontecido, então é um comentário. Mas eu quero colocar para vocês que dentro desses 100 anos, aproximadamente, foi o tempo da construção da arca. Vejam bem, Noé tinha 600 anos quando o dilúvio cobriu a terra. Então, Deus anunciou o dilúvio com 500 anos. E com 600 anos de Noé, ele construiu essa arca e o dilúvio aconteceu. O que a gente aprende com isso? Aprendemos que a porta está aberta, mas o tempo é de Deus. Entendemos que existe um ciclo e cabe a Deus saber quando ele termina. Quando Noé, então, terminou o propósito que Deus havia estabelecido, quando ele terminou a arca, Deus falou, está certo, está pronto, foi o sinal. E os sinais que estão acontecendo hoje, é o mesmo sinal do término da arca, em que Deus enviou o dilúvio, Noé e sua família foi salva. Para Noé foi, Noé, quando você terminar eu mando o dilúvio. Não poderia. Se ele mandasse antes, a arca afundava. Agora Jesus está voltando mediante os sinais. Então a arca para nós já está pronta há muito tempo. Está comigo aí, não está? Agora preste atenção para você entender no capítulo, no verso 16 do capítulo 7, verso somente 16. Vejam bem o que diz a parte final. Um macho e uma fêmea de cada espécie entraram com Deus, como Deus havia ordenado a Noé. Então quem fechou a porta? Quem fechou a porta? Quem fechou a porta? Quem tem autonomia, autorização e poder para fechar e abrir? Não é o que Jesus falou? Somente o Pai sabe a hora. Não é isso? Os textos nos colidem, eles não falam a mesma linguagem. Nada diferente. Jesus foi perguntado, interrogado pelos discípulos, quando que nós saberemos a sua vinda? Ele falou, nem eu, nem os anjos, somente ao Pai. E quem fechou a porta? Não tem toda a semelhança, irmãos? Não tem toda a identidade igual? Quem é que fechou a porta da arca? E quem é que sabe a hora que vai voltar? É o Pai, irmãos. É o Pai.
Agora, Apocalipse vai dizer que a gente vai ler mais à frente, a porta que ele fecha, ninguém abre. Não adianta pela sua força naquele dia querer arrancar a fechadura, já foi. Qual o segredo? Pegar a porta aberta ainda. Então olhe para a pessoa do seu lado e fala: está em tempo, desperta tu que dorme, desse sono profundo, dessa morte espiritual. Está entendendo, irmãos? Quando Deus fechar a porta, não adianta que não é sua força. Eu separei um videozinho bem comum, dá uma olhada aí no vídeo do Enem, coloca o primeiro depois do segundo, olha só que desespero do Enem, olha só que desespero do Enem. Quem já fez Enem aqui? E nem eu. Quem já fez Enem? Quem já fez Enem? Agora quem é igual a mim? E nem eu, nunca fiz Enem. Na nossa época não era assim, né, pessoal? Olha, parece até que a gente é velho. Olha aí, bota um áudio aí, olha o áudio. Ó, fechou a porta, olha o outro. Fechou a porta, agora, olha o outro. Bota de novo, vai lá, bota de novo. O outro, ó. Fechou a porta, entrou em cima da linha. Importante é em cima da linha. Já era, fechou a porta, olha aí. Agora, o outro. Não adianta, irmão, a porta que... Segura um pouquinho, segura aí. Segura, bota um pause aí. A porta que Deus fecha, ninguém abre. Agora solta. Vai, linda, solta aí. Olha o outro. A porta fechando. Olha aí. Agora pergunta, qual dos dois você se identificou? Você é aquele que vai ser salvo bem no finalzinho? Ou você é aquele que vai esperar o limite de tudo para se emborcar embaixo? Para que essa dificuldade toda, pessoal? Qual é o nome disso? Pessoa descompromissada com o horário, com o tempo. Pessoas vivendo o seu tempo. Agora, presta atenção, quem já fez o Enem de novo? Você imagina você estudar, pagar um curso preparatório, se dedicar à madrugada de estudos, se abster. Tem gente que para fazer se abstém até de trabalho, de qualquer outra coisa, porque quer passar. Agora você tem um sacrifício de 6 meses, de 1 ano de preparação, para chegar nesse momento, no dia da noite, você não tem a mente tranquila, para você perder o seu horário, para você se atrasar. Olha que lembrança que a gente tem de um simples curso no qual mundialmente é reconhecido. O Enem é aquele que te gabarita, que te dá uma chance de você estar na faculdade melhor. Vale a pena isso aqui, pessoal? Deixar para cima da hora e chegar e querer pular o muro não adianta, irmãos. Não tem como. Depois que a porta fecha, não é mais o seu pai, o dinheiro seu, o seu conhecimento, não. Conhecimento se usa para manter ela aberta, não é para abrir ela não, irmãos. Então o conhecimento seu você tem que usar para quê? Para manter a porta aberta e você alerta, lembra da palavra vigiai? Então use o seu conhecimento para a hora certa, esteja preparado, irmãos. Tem necessidade de você chegar igual aquele primeiro vídeo lá, chegar correndo, atrasado, descabelado? Olha lá, discreção pura. O que levou essas duas pessoas a chegarem em cima da hora e a outra quando a porta já estava quase fechando? Eu não sei se uma pessoa mais fortezinha passava ali não, hein? Olha para a pessoa do seu lado e fala, você não passava não. Fala para ele, sabe por que você não passava? Porque a porta é estreita, irmão. A porta é estreita, entendeu? Não quero falar do seu peso, sua largura, sua altura, mas quero dizer que de repente você está obeso espiritual, cheio de conhecimento, mas nada funciona na sua vida, sabe? Cheio de sonhos espirituais, mas nada desenvolve, entendeu? Caminha há muito tempo no evangelho, mas nunca abriu mão de pecados 10 anos. Nunca se perdoou há 20 anos, entendeu? Obesidade espiritual. Está comigo aí, não? Mateus 7,33, ele diz assim, Mateus 7,13, sobre a porta estreita e a porta larga. É uma recomendação aqui, Mateus capítulo 7, verso 13 e o 14. Olha o que diz aqui, amados irmãos. Entrem pela porta o quê? O que é porta estreita, irmão? Não quero falar dimensão da porta, irmãos. O texto não traz dimensão, mas o texto diz daquilo que a gente tem que se abster.
O texto ele faz uma réplica, uma analogia de uma porta estreita, ou seja, a porta estreita você não tem como entrar com um carro nela, irmãos. Uma porta estreita você não tem como entrar, até alguns sonhos você tem que deixar, porque a porta é estreita, ou entra você ou entra o teu sonho. Ou entra você ou entra os teus bens, entendeu? Então, a porta, entre pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla, ou seja, eu estou cheio de coisa, então a estrada está aí, o caminho é largo. O Estado é laico, o Estado é ecumênico. Vai lá, serve todas as religiões, bota um monte de Deus para você servir. Pode pôr no teu carro lá um trevo, pode botar lá no teu carro uma figa, pode botar no teu carro um orixá lá, pode colocar um monte de coisa, paga, irmãos. Agora, aqui é a porta estreita, eu sou, não é plural, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa é a porta estreita. Vai pela larga, irmão. Fica você e teus pagodes, vai você tua cachaçada, vai você, vem domingo, se purifica e segunda-feira, né, ou depois do culto, como já foi falado aqui, se suja de novo. Continua nessa porta aí, irmãos. Afinal de contas, a gente vai precisar de pessoas para pregar o evangelho no arrebatamento. Então, nos ajuda, pregador, pós-arrebatamento. Bom dia. Quem são aqueles que vão ficar? Quem são aqueles que vão ficar? Ficarão de fora até os mentirosos. Aí o texto diz para a gente, largue a porta, e muitos escolhem esse caminho, irmãos. Você vê, irmãos, nós estamos trabalhando com uma metáfora de 50%, ou seja, de talvez 1.000 pessoas, só 500 serão salvas, irmãos. É um desespero total. E agora o texto ele coloca em números ali, ainda a contar, ou seja, muitos são aqueles que vão escolher a porta larga, porque a porta larga, irmão, você muda de igreja, mas não muda de problema, irmão. A porta larga eu faço, você vai para outra igreja, porque na outra igreja ninguém te conhece, mas você continua a mesma porcaria de sempre, irmão. Você muda de casamento, meu irmão, mas não muda de comportamento e metanoia, porque a outra mulher não sabe, até que ela descubra quem é você vai continuar mudando ainda. Você muda de emprego, irmão, mas não muda de atitude, continua sendo ladrão, roubador. É a porta larga, irmãos. Quando alguém te descobre, você fala, vou sair fora. É aquele famoso estelionatário, né? Ele vem, implanta um escritório, tem crente que é assim, vem, implanta um escritório, né? Cheio de proposta, pastor, vou fazer acontecer, etc e tal. Aí depois que a gente descobre que 3 meses é o prazo de duração dele, né? Que ele vai rodeando tudo, aí vai cercando a opção de pessoas, aí vai colhendo um monte de bens para ele, aí depois de 3 meses, irmão, cadê o cara? Vai lá de manhã, aquele que te vendeu o consórcio, já não está mais lá. Cadê? Levaram tudo, a madrugada ele levou tudo. Tem gente assim, tem cristão assim, meu irmão, estelionatário. Roubadores de ministérios de emoção, irmãos. Está comigo aí, não? Terrível, irmãos. Terrível. Essa é a porta larga. Desde que você conheceu Jesus, não vou culpar o seu nascimento, até lá muitas coisas aconteceram, mas desde que você conheceu Jesus, desde que você entregou a vida para Jesus no altar, desde que você desceu as águas, o que você não tem conseguido largar ainda? É a porta larga. Então, você congrega, você vai para a cela, faz encontro, reencontro, você é tudo, você é a base espiritual da sua casa, você é a nata espiritual. Mas quantos palavrões você já falou essa semana? Quantas mentiras estão nos teus lábios ainda? A Bíblia diz sim, sim, não, não, que passar disso é do maligno. Então, se você mente, você é filho de quem? Não, sou filho de Deus, é com atitude, irmãos. Atitude que a gente revela quem é o nosso Pai. Verso 14, por favor. Portanto, mas a porta para a vida é o quê? Estreita. Mais uma vez, não quero colocar aqui medições aqui, não é que a porta, Deus não soube minha medida, não. É que eu tenho que me abster de algumas coisas, porque o critério lá em cima é muito exigente. É muito exigente. A Bíblia diz, sede santo como Ele é. Ei, gente, bom dia. Bom dia. A Bíblia diz, sede santo como Ele é. Então, o que é estreito, irmãos? Estreito é o que eu tenho que me abster aqui nessa terra, irmão. Todo mundo faz, mas eu não sou todo mundo. 50% faz, mas eu sou a outra parte, 50%. 2 estão fazendo, mas eu sou a outra parte, entendeu? Então, eu preciso ser diferente, meu irmão. E por muitas vezes eu vou ser taxado de esquisito, entendeu? De metódico, lá, cobra muito. Tem que ser desse jeito, irmão. Ou que é a porta larga?
Entendeu? Nessa igreja nada pode, pastor é contra tatuagem, pince, bebida, que coisa, tem que fazer corte. Vai para a porta larga, irmãos. Qual a diferença de você para quem está no mundo? Nenhuma. E a Bíblia manda a gente ser diferente. A Bíblia manda a gente ser luz e sal. Eu não estou dizendo que a santidade está em você não fazer essas coisas que o mundo faz. Não adianta não fazer e ser uma pessoa totalmente cheia de contaminações por dentro. A Bíblia diz que não é o que entra que contamina, mas é o que sai. Então, de repente, você não tem piercing, não tem tatuagem, não é isso, não é aquilo, tudo outro, etc. Nada do mundo que identifica lá, né? As coisas do mundo. E esse dia a gente esteve comentando que hoje as pessoas, na verdade, não colocam um piercing aqui, porque fica na cara, mas a orelha está chapada, meu irmão. Chapada. Aí a Bíblia diz em Provérbios 31, que o adorno da mulher não é o enfeite que ela usa, mas é os comportamentos dela, uma mulher delicada, aquela que não precisa mostrar nada exuberante, ela é a singeleza pura, ela é a Esther. Quando o rei a vê, se encanta com ela. Rabona mandou a Esther não colocar nenhum tipo de artifício no qual as outras mulheres colocariam, porque o brilho dela já era diferente. Eu acho que está faltando a Esther nos nossos dias. As mulheres têm ficado mais felizes colocando bumbum, colocando perna, fazendo tudo, irmãos, mas na verdade ninguém se acha. Não é uma coisa de saúde, é uma estética. Tem uma estética ponderada que precisa, mas tem uma estética exagerada, de alma vazia, que toda hora está ruim alguma coisa, nunca está bom, nunca está bom, nunca está bom, nunca está bom, nunca está bom. Sempre tem uma coisa faltando, ou seja, são infelizes. Infelizes. A Bíblia diz, ama o teu próximo, mas não esqueça do amor, assim também não. Tem gente olhando as páginas do Instagram de outro. Eu queria ser como a fulana, mas a Bíblia diz, ela é ela. E cadê o amor próprio com você? Cadê? Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos. Bom dia de crente, irmãos. A nossa palavra nessa manhã aqui é em Mateus 25, verso 1, por favor. Então o reino do céu será como 10 virgens. Talvez você nunca havia percebido, eu já falei apenas uma vez sobre essa parábola desse modelo aqui. Vamos lá. Existem aplicações que são aceitáveis, irmãos. Então o reino do céu será como as 10 virgens que pegaram as suas lâmpadas e saíram para encontrar o noivo. 5 delas eram insensatas, 5 eram prudentes. Na totalidade de 10, 5 eram insensatas, loucas, nécias, e outras 5 eram prudentes, ok? As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram bom senso e levar o óleo reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite foram acordadas pelo grito: vejam! O noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram, as 10, e prepararam suas lamparinas, as 10. Então as 5 insensatas pediram às outras 5: por favor, dê-nos um pouco de óleo, pois a nossa lamparina estão apagando. As outras, porém, responderam: não temos o suficiente para todas. Vão e compre o óleo para vocês. Bom, há um contexto de Israel aqui. Quem já casou num salão de festa e fez o cortejo de magrinhas, pajes, aquele negócio todinho lá? Quem conhece, tem esse conhecimento. O que se entra na festa? Vou falar da parte interessante aqui. Você chama um conjunto de magrinhas e padrinhos, né, casais, para serem os seus padrinhos no casamento, correto? Vou trabalhar aqui com 10 casais, para nós fazermos o número aqui real do que nós estamos trabalhando, né? Biblicamente nós casamos da forma errônea. O que a gente faz? A noiva, o noivo está lá e a noiva que entra, né? Biblicamente a gente faz isso, naturalmente a gente faz isso aí. O noivo vem primeiro e fica esperando no altar, né? Mas a noiva que entra depois, e fica aquela exuberância na noiva. Eu sei e entendo, porque é um sonho de mulher, né? É um vestido, aquela coisa toda, entendeu? Fica uma coisa de mulher mesmo, né? Mas biblicamente é o inverso. Eu vou te contar a história para você entender essa parábola e nunca mais esquecer. Bom, em Israel você sabe que as mulheres eram contratadas para o choro.
quando morria alguém, tinha aquelas mulheres que eram pagas para chorar, meu irmão. Tem gente que chora até de graça, né, Fátima? Né? Elas pagam para chorar, pagavam para chorar. E aqui, dentro desse contexto dessa parábola, agora existe alguém casando. Então Jesus vai usar essa parábola comum ao público que ele está falando. Ele vai dizer algo para trazer a semelhança. Primeiro, todo mundo acha que essas 10 virgens aqui são 10 noivas, seria poligamia. Elas estão trazendo aqui aquelas que irão conduzir. Por exemplo, o que elas têm na mão? Repare, uma lamparina. O que tem dentro da lamparina? Azeite puro. E o que tem na ponta aqui, acendendo para a gente? Um fogo. Essas magrinhas significam quem? Sim, somos nós. Não são a noiva. Se você for olhar o texto, você vai ver que a noiva está lá na frente. A noiva, ela era conduzida pelas magrinhas. Costumes judeus, ok? A noiva era trazida, conduzida pela estrada até a casa do noivo. O noivo já estava em casa. O noivo estava na casa dele esperando quem? Então quem vai ao encontro do noivo? Entendeu? Só que essas mulheres é o fio no qual conduz a noiva até o noivo. De forma tipológica, nós somos essas 10 virgens, não a noiva. A noiva é a igreja. De outra face da parábola, essas 10 virgens são aquelas que levavam a lamparina, tinham o seu azeite e também o seu fogo saindo. Elas pegavam pelas estradas, você pode ver que ele vai dizer à meia-noite, então estava escuro. Então quem é que conduzia a noiva até o noivo? As virgens, chamadas madrinha. Quem é que traz o casal? Quem é que antecede os noivos a chegarem? Os padrinhos. Qual é a nossa função nessa parábola? Por exemplo, põe aí a imagem do barro, por favor, da lamparina, desculpa. Sou eu e você. O que a parábola quer dizer? Diga assim, parece comigo. Costume judaizante. Esse barro, esse vaso, essa é a lamparina descrita, pessoal. Se colocava na mão assim, ó. Então as magrinhas iam pelas estradas assim, ó. A noiva acompanhando a noiva até a porta do noivo. É isso que elas faziam. Elas traziam essa lamparina em suas mãos e conduziam a noiva até a porta do noivo. Esse material é um material frágil. Barro, eu e você. Simples. Olha como é que a tipologia se aplica a nós. Costume. Por exemplo, se ali é um barro, se eu jogar um óleo, vai sugar. Vai ou não vai? Tenta fazer isso. Vai sugar. Vai puxar, o barro vai puxar. Qual era o costume de se fazer antes de molhar ou antes de encharcar de óleo, de azeite? Lavar o barro. Molhar o barro sobre a água. O que nós estamos fazendo aqui? Pregando a palavra. A palavra tem a tipologia de água. A palavra está nos limpando. Para quê? Para que Deus consiga colocar o óleo dentro de cada um de nós. E nenhum de nós desperdiçarmos esse óleo, não deixar que forças externas suguem aquilo que nós estamos recebendo aqui. A palavra tem a tipologia de água. Jesus falou para a mulher samaritana: quem crê na minha palavra, do seu interior fluirá um rio de águas vivas. Então se pegava essa lamparina, encharcava ela na água, estava molhada, tá? E aí colocava todo o azeite, só que não é um azeite comum, azeite de combustão, azeite puro, preparado para o fogo. Aí se colocava esse rabicho, esse pavio e acendia. Agora, paz, meu amado, qual era o tempo de duração dessa lamparina? Não vai demorar 12 horas, nem 24 horas. O tempo de duração em média é 4 horas. Tem gente que não aguenta o fogo aceso durante 4 horas. Isso é real para a gente. Tem gente que se enjoa no culto de 1 hora, 2 horas, acha muito, ainda quer ir para o céu. Ainda quer ir para o céu. Tem gente que não consegue orar minutos, ora. Tem gente que acha que para Deus tudo é trabalhoso, tudo é desgastante. Se não consegue 4 horas, irmãos, com a lamparina acesa, como é que você quer para a eternidade, irmãos?
Então ali, aquele barro sou eu, sou você. E o barro, ele precisa ser molhado sobre a água. Para quê? Para que o azeite o barro não sugue coisas, não tire a nossa essência, a nossa combustão. O azeite precisa manter dentro do barro, manter-se. E certamente se molhar, vai vazar para as partes externas. Mas uma vez que você molha o barro, é como se você estivesse blindando o barro. Já puxou o que tinha que puxar, agora o azeite fica ali impermeável ali dentro, ali, irmãos. Talvez seja por isso que muitas pessoas recebem azeite, mas o azeite sai da vida dela. Por quê? Porque não é limpo pela palavra, não entende a palavra, dorme na palavra, cochila na palavra, não tem paixão pela palavra, não ama a palavra, não vive a palavra, irmãos. Não vive a palavra. O pastor está pregando, está distraído. Na hora do Brasil é banheiro toda hora, é água toda hora, e a palavra está querendo limpar parte da vida dela. Aí justamente na hora que era para falar da vida dela, uma área específica, ela está distraída, está dormindo, está no banheiro, está conversando, está no zap, está olhando futebol, está fazendo qualquer coisa, está desantenada, está pensando nas coisas que vão ficar. Distração, irmãos, distração. Quantas virgens nós temos aqui? Pastor, eu sempre pensei que as virgens eram as noivas. Não, irmãos, é uma tipologia, uma forma de desenhar. A noiva em si é a igreja, mas quem é que não pode se apartar da igreja? As virgens. As virgens não podem se apartar da igreja. As virgens que você disse é a virgem, você não pode deixar. Por exemplo, irmãos, a ministra de louvor está aqui, ó, pá, o pastor está aqui, ó, pregando, 50% reais, 50% não, irmãos. O que você está dizendo que você é? Você é insensata. A menina, ela fala aqui, ó, no louvor, a ministra aqui, ó, pessoal, o Espírito Santo está me dando a direção, dobra o joelho. A insensata fala, coisa do homem, não vou dobrar. O insensato, ele vê o pastor pregando e começa a questionar. Por quê? Porque é conflito para ele, porque eu falo de algo no qual o recipiente dele não tem. Então é conflito, cobra demais, é muito brusco, é não sei o que, sei lá. Por quê? Eu estou falando de algo que dentro de você é estranho. Sabe por que eu fiz algumas cirurgias no meu joelho, irmãos? Porque a primeira cirurgia foi no LCA aqui, o meu ligamento desse lado aqui. Eu botei em 2 meses, apenas 2 meses. Meu joelho, ele fazia isso, ó, andando. 2 meses, eu voltei a ter falha no joelho de novo. Meu joelho voltou a sair do lugar. Sabe qual é o nome disso, irmão? Corpo estranho. O médico colocou um ligamento artificial no meu joelho. O meu corpo entendeu. Ué, não nasceu aí? Meu corpo tem uma autoproteção. O que as minhas células fizeram? Comeram, corroeram todo o meu ligamento. Você está entendendo aqui, irmãos? Corpo estranho aqui é corroído, irmãos. Ou você é um com a igreja, ou você vai ser sempre corroído, irmãos. Uma coisa é, nós não iremos deixar que coisas estranhas fiquem no nosso corpo. Queira você aceitar ou não. Ou você dá pito, pastor, então, como é que eu posso ser enxertado? Aí, irmãos, eu fiz outra cirurgia de célula-tronco. Foi tirado um próprio organismo no meu corpo, introduzido nesse ligamento. Aí o corpo falou, é da casa. Ou você é um com a gente, meu irmão, ou vai ser sempre diferente. A gente vai ser sempre chato para você. Por quê? Porque você ainda não tem a mesma paixão, a mesma entrega, o mesmo interesse, a mesma intensidade. Vai ficar toda hora raspando. E a gente não vai ficar mancando por causa de você não, meu irmão. A gente vai achar um que aceita o mesmo DNA que a gente, que queira orar no mesmo tempo que a gente, que queira cultuar no mesmo tempo que a gente, que queira ser louco igual a gente. Tem alguém comigo aí? Não. Que seja apaixonado igual a gente. Não dá para querer entrar quando a porta fecha, irmão. O segredo é agora. O segredo é se misturar agora. Quem não faz nada agora também não vai fazer nada depois. Bom dia. Um dia lindo para todos. Então dá para ver que existem pessoas qualificadas. No verso 5 diz que as outras 5 tiveram bom senso. As prudentes, bom senso. Qual é o bom senso, irmãos? Bom senso é eu pensar, raciocinar, analisar.
Não é descartar. As insensatas não. No verso 3 diz que as insensatas não levaram o óleo suficiente. Esse óleo aqui, meu irmão, significa a minha vida espiritual, irmãos. O meu conteúdo revela a minha vida espiritual. Você só busca Deus no domingo, né? Joga tudo nas costas do altar. Vai ficar, irmãos. Vai ficar. Se Jesus voltasse hoje, irmão, como é que seria a nossa vida? Essa insuficiência, irmão, significa questionamentos. Quantos jogos de futebol você troca por culto? Ou quantos cultos você troca por jogos de futebol? Ah, pastor, mas isso é religiosidade, eu sou livre. Eu já aprendi uma coisa, que a minha agenda é a agenda da igreja. Se cair numa terça-feira, eu vou. Numa quinta, lá ou outra, eu vou. Mas no dia de culto, irmãos, de onde o pai vai falar com os filhos, irmãos, não rola. Domingo passado, minha filha falou assim: pai, me dá de presente Fluminense, São Paulo, Maracanã. Eu falei: quem está aí? Olhei para ela sério e falei: quem está aí? Já te vi, pode sair. Fez um domingo maravilhoso. Almoçou com as amigas, foi para o shopping, se divertiu, chegou em casa aí, muito feliz hoje. Falei: está vendo, filha? Vai procurar o vazio e vai ser vazio. Está comigo aí, não? Ah, mas você é livre, você pode. Você pode. Aí você vê que essas coisas que você pode, está tirando o quê? O seu óleo. Tem óleo, mas está tirando, está puxando o óleo. Aí a lâmpada nunca está cheia. Poxa, pastor, eu busco tanto, estou aqui tanto. Poxa, pastor, estou tanto tempo, faço tudo. É a sua justificativa. Faz muito, mas cadê o conteúdo? É o sactel furado. É como se você estivesse colocando algo no bolso, e quando você vai procurar, cadê? Acabou. Por quê, irmão? É a palavra, irmão. É o ajuntamento. Lembra dos Salmos, meu irmão, que nós falamos aqui, 133? Na união dos irmãos, Deus ordena a bênção. E a bênção está bem descrita lá, o óleo precioso, irmãos. É junto. Está comigo ou não está? No verso, no Provérbios de número 31, ele diz que a lâmpada da mulher não apaga enquanto ela dorme. Então eu acredito que a igreja está com uma ausência de virtude. O autor de Provérbios diz que aquela mulher que trabalha o dia inteiro, que se movimenta, à noite, quando o noivo vai casar com a noiva, a luz dela não se apaga. Ela ainda existe chama nela e azeite nela. Então o que está acontecendo com a igreja, eu digo a igreja mundial, tá, pessoal? Nada de rebote, digo até que vocês têm um pontinho a mais aí, por aí. Porque o negócio está horroroso por aí. Mas mesmo assim, esse pontinho não é para deixar ninguém na sombra, não, descansando não, viu? Vamos aumentar o nosso nível, está comigo ou não está? Não são todos. Mas a Bíblia apresenta que em Provérbios 31, essa mulher mega tarefada, à noite, porque o noivo vem quando? À noite. À noite a lâmpada dela continua acesa. Agora volta lá, Mateus 25, verso 10, por favor. Elas foram comprar óleo. Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Lembra que as 5 prudentes falaram assim: vai lá comprar, não dá para dividir o nosso não. Ou seja, farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu busquei, cara. Não adianta roubar a unção de ninguém não, unção se busca, irmão. Ora pela minha vida, louca, nércia. Ah, você vai para a igreja? Não vou hoje não, estou resfriado. Você está achando que você está morrendo? Dorezinhas. Uma dor não te tira do sofá com televisão. Uma dor não te tira de uma festa. Mas a dor te tira do culto. Espiritual. Ó, unção sendo sugada. Aí o texto diz para a gente em que elas foram buscar. Só que a voz do noivo, olha a água molhando aí, ó. Só que a voz do noivo já estava a chegar. E aí, irmãos, o tempo de ser salvo é agora, não é quando acontecer não, tá? O tempo é agora. Aí elas foram buscar e então as 5 que estavam preparadas entraram. Olha, presta atenção no que diz. Entraram com ele no banquete de... Quem entrou? As virgens que conduziam quem? A noiva.
Quem estava lá dentro? O noivo. Como eu falei, a gente casa diferente, né? Então o noivo já estava na casa. As virgens, que é a igreja, eu quero atribuir a essas virgens a unção da igreja, a verdade da igreja, ok? A palavra da igreja, as virgens conduziram a igreja até a entrada do noivo. Aí a porta estava aberta, as que tinham azeite conseguiram iluminar o caminho. Aqui, noivo, ó. Aqui, igreja. Quem não tem luz vai dizer caminho de quê? Quem não tem unção vai apontar o quê? Por isso que elas ficaram em falta. Porque quem está em trevas, vai viver em trevas. Mas agora as outras 5 não tinham luz em sua palma da mão. Levanta e resplandece, como diz Isaías, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. E elas conduziram a noiva até a porta da entrada. Não é bom, irmãos, ter alguém que sabe te dar uma palavra de destino? Não é bom ter alguém que te ilumina no caminho da verdade? Não é bom? Agora, o que tem de virgem, irmãos, com a luz apagada, com a ausência de óleo, com a luz quase minguando e querendo dar destino para muita gente, irmãos. É porque a aparência engana, irmãos. Por que muita gente faz isso? Porque tem um nome de quê? De virgem. Eu sou cristão, sou da igreja. Tu é da igreja, mas não tem azeite, não tem luz, irmão. Aí as 5 conduziram a noiva. Muitos são chamados, poucos são? Quantas foram chamadas? 10. Quantas foram escolhidas? Mas deixa eu te falar, ele chamou quantas? A palavra escolhida é quantas se prepararam dentro daquilo que ele queria. Está entendendo? Que muitos são chamados, mas são poucas pessoas que se adaptam ao chamado. Lembra que a porta é estreita, né? Algumas coisas eu vou ter que deixar. Por exemplo, elas descansaram, sonolentas, mas não se preocuparam com a quantidade do azeite. O dia mau chega para todo mundo. Aí as 5 vieram e trouxeram uma noiva até a porta do noivo. E ele estava lá dentro. Assim que aquelas que estavam preparadas entrou, o que a porta fez? Pá! Tomou um susto? Como é que a porta fez? É assim, gente? Fechou a porta. Mas lembra que elas foram comprar? Parece uma coisa simples. Não acreditaram na verdade. Não se deram atenção. Você vê que tudo vem de uma voz. E o que nós iremos ouvir nessa segunda vinda de Jesus? Um som também, irmãos. O som do arrebatamento. Aí o anjo grita, o porteiro, o vigia grita: lá vem o noivo! Lembra que o noivo estava dentro de casa já? O que o texto diz para a gente? Que ele estava se preparando para receber quem? A noiva. Olha que parábola linda, linda demais. Aí a noiva chega, quando ele diz: o noivo já está pronto, Jesus está à porta. Aí as que estão com a lamparina na mão, chega e apresenta quem? A igreja, a noiva. A noiva está ali invisível, guardada por quem? Pelas virgens, por mim, por você, que não larga a verdade, que não abandona a honestidade, né? Nós somos esses condutores, irmãos. Nós iremos apresentar as ovelhas ao Senhor, nós iremos apresentar as almas ao Senhor. Que não falte a lâmpada. Levítico diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar, e a chama não se apagará. Não pode toscanejar, irmãos. Temos que ser avivalistas, meus irmãos. Não quando todo mundo levanta a mãozinha: Cristo, Cristo, tem João já. Quero ver caráter, irmãos. Abominação, que é o erro. Quero ver conduta, lealdade, caminhar, proteger um líder, proteger a igreja, proteger a palavra, proteger Jesus, irmão. Quero ver caminhar debaixo dessa direção, irmãos. Vou avançar e vou crescer. Maneiro, beleza. Está cheio de coreografia já, irmão. Quero ver lealdade, irmãos. Quero ver caminhar junto com lâmpada acesa. Quero ver olhar para o outro e falar: cara, busca agora, depois não vai dar tempo não. Quero ver advertir, não é ficar dando tapinha nas costas, ver o coleguinha errando e falar: tá bom, Deus entende nada, irmão. Depois que fizer o epa, já era, irmão. Cadê o amiguinho que não te corrigiu lá? Cadê aquele que não te advertiu?
Qual o interesse dele? Vou entrar, ele que se dane aí, ó. Não, meu irmão. Nós iremos entrar, todos nós juntos. Por isso que a Bíblia diz: advirtam uns aos outros, corrijam uns aos outros, exorte uns aos outros, aconselhe, empurre, estimule uns aos outros. Tem azeite? Sobrando. Poucas pessoas agora. Quem acha que hoje está com a lamparina lotada até o talo, levanta a mão. Jesus, tira a foto. Tira a foto. Ninguém levantou a mão. Ninguém levantou a mão. Só o amiguinho lá, o nosso jardineiro. Ninguém levantou a mão. Então vocês sabem, se Jesus voltar, vocês vão ficar, né? Porque vocês estão dizendo que não tem óleo suficiente. Pela tipologia, quem é que vai entrar? A lamparina que estiver cheia, plena. Aquele que estiver queimando até o final. Vou perguntar mais uma vez. Ainda foram poucos. Quem está sendo lavado pela palavra? Qual a intenção? Que ao final desse culto, essa lamparina seja toda ela já encharcada da palavra. Por quê? Porque o azeite que vai ser derramado não vai sair mais. Ele está sendo blindado, lavado. Vós sois limpos pela palavra que vos tem anunciado, diz as Escrituras. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ela é lâmpada para os meus pés, também luz para o meu caminho, a sua palavra. Ela me dá direção, ela me dá ordem, ela me dá incentivo, ela me estimula, ela me alinha, ela me adequa, ela me levanta quando eu estou caído, ela abre meus olhos quando estou fechado, ela é minha energia quando eu não tenho, é a minha força, ela é minha amplitude, ela é minha paixão, ela é meu temor, ela é minha tocha, ela é tudo para mim. Fumega, fumega, fumega. Deixa fumegar, irmãos. As 5 que estavam preparadas. As 5 que estavam preparadas. Elas entraram no banquete de casamento. E a porta foi trancada. Uau. Faz assim com sua mão, por favor. Diga assim: eu preciso dar direção para a minha vida. Se eu estiver na direção certa, eu irei encaminhar minha casa também. Eu irei encaminhar os meus amigos, a minha família. Peça a Deus que esteja uma lamparina sempre acesa. Toda vez que você precisar, meu irmão, olhe para suas mãos e veja que tem um fogo que não pode se apagar da sua vida, das suas mãos. Coloca essa lamparina sobre as suas mãos, e aonde nós andarmos, aonde nós estivermos, nós sejamos luz, meu irmão. Luz, como a Bíblia diz, sal da terra e luz do mundo. Em o nome de Jesus, que Deus nessa noite, nessa manhã, nesse dia, nesse domingo maravilhoso, consagrado, Ele possa nos encher, meu irmão, nos encher. Meu irmão, a lamparina comum de Israel durava 4 horas. Não quer dizer que nós iremos acabar daqui a 4 horas, não. Mas era o tempo determinado para o noivo chegar. Então nós estamos dentro desse tempo. O fogo arderá continuamente sobre o altar. E a chama não vai se apagar. Pelo amor de Deus, cadê a igreja do arrebatamento? Ei! Lâmpada na mão, irmãos. Lâmpada na mão. Existem muitas pessoas, irmãos, com pavio curto, quase apagando, sem azeite. Mas eu sou a noiva. Eu sou a noiva. Alguém vai pedir o meu óleo. Não vou dar não, mas vou mostrar onde é o caminho. Por que eu não vou dar o meu óleo? A Bíblia diz: não lance pérola aos porcos. Todo mundo sabe o endereço. Mas eu não vou dar o meu por quê? Porque se eu der o meu, Jesus voltar na hora, eu também estou com meio copo vazio, ou meio copo cheio. Então vou falar o seguinte: eu não posso perder a minha salvação. Eu vou te guiar, mas eu vou estar com a minha lamparina acesa. Se você quiser vir, vamos embora. Se ele não voltar no meio do caminho, é a tua chance.
Então eu não posso dividir o meu azeite com ninguém, mas eu posso conduzir, ó, vai vindo. Sorte sua se ele não voltar. Se o portão do Enem não fechar, está comigo. Aí joga essa pessoa onde? No lugar da tua fonte. E agora? Agora é contigo. Agora você mergulha aí. Tem como buscar como eu também. Tem alguém para receber isso aí, meu irmão? Não tem como, meu irmão. Você não vai dar óleo para ninguém. Diga assim, não vou dar óleo para ninguém. Não quer dizer que eu seja ruim. Diga, não quer dizer que eu seja ruim. É que as prudentes não dão óleo. E os filhos não lançam pérola aos porcos. Você está na unção de Natanael. Vem ver. Natanael, tem alguma coisa boa lá em Jerusalém, em Belém? Vem ver, cara. Mas não dá óleo. Quem desperdiça tempo, quem acha que tempo é besteira, não dê. Quem acha que a Bíblia é besteira, não dê. Até que ela se desperte. Ah, agora eu preciso de Jesus. Então tá. Me dá um pouquinho. Não, vem buscar, pô. Vem buscar, eu, hein. Aqui a gente dá peixe não, vão dar o quê? A vara, irmão. Vem pescar, porque eu também pesquei. Se eu te der, vai faltar para mim. Não é egoísmo, não. O nome disso aqui é responsabilidade, é proteção, irmão. E egoísta quer tudo para você, não, meu irmão. A fonte está lá jorrando, vai buscar o teu também. Quem tem fome, senta na mesa. Quem quer comer, que venha, meu irmão. Hein? O prato está cheio, divide o prato comigo. A panela também tem comida. Levanta, o nome disso é preguiça. O nome disso é preguiça. Pode despertar. Pode dizer para essa noiva, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos. Eu, hein, quer comer no prato? Falta de educação, irmão. A panela está cheia. Se não tivesse comida na panela, eu dividiria. Mas a panela está cheia. O feijão está lá, fresquinho, meu irmão. Sem folha de louro. Pelo amor de Deus. Horrível, nem como. Além do gosto é horrível. Não sei se você gosta, aí é contigo. Quem gosta de folha de louro? Jesus, parece até uma barata no prato, meu irmão. Pelo amor de Deus. Deixa um gosto horrível. Bota alho, irmão. Bota alho, larga alho. Alho, cebola. Bota orégano. Eu acho que o orégano tinha que ter o mesmo efeito do sal. Orégano em tudo. Ô, coisa gostosa. Orégano no ovo. Orégano no arroz. Orégano no café. Ó, vou lançar uma marca aqui. Chocolate com orégano. Ó. Orégano, irmão. Orégano é vida. É, coisa gostosa aquilo. Você acha que dá sabor na pizza? Orégano, é o cara. É o rei do tempero é o orégano. Agora, a melhor pimenta é a convertida, a pimenta do reino. Essa é boa. Tem umas pimentas aí que não vale a pena não, mas tem a do reino que ela é convertida. Essa vale a pena, essa aí eu passo. Quem gosta de pimentinha? Pimentinha. E do reino? Pessoal, levante sua mão aí. Fala, papai. Fala legalzinho, fala, papai. Enche a minha lamparina. Preciso. Necessito. Os dias são maus. Muitas tarefas. Responsabilidade. Cheque bateu na conta sem fundo. Boleto não foi pago. Tem um Celta preto lá em casa. Enche a minha lamparina. Estou precisando. Dá um aplauso ao Senhor aí, meu irmão. Ei! Qual é o papel das magrinhas, das virgens? Conduzir a noiva até o noivo. Repete comigo, conduzir a noiva até o noivo. Terminando, verso 11, mais tarde... Esse pessoal foi pago aqui na frente. Terminando, mais tarde, olha aí, verso 11. Verso 11, obrigado. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora, chamando:
Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Tiveram a mesma oportunidade que as outras. Ele estava no mesmo lugar que as outras. Como é que pode? Aí foram lá buscar. E olha, irmão, dá trabalho. Óleo dá trabalho. A produção de um óleo não é de uma hora para outra. É assim. Às vezes a gente vem cansado, mas não sabe por que vem, irmão, porque é necessário. Às vezes Deus te levanta de madrugada, você não sabe porque está orando. É necessário, está fabricando óleo, irmão. Às vezes Deus te chama sozinho, meu filho, por favor, vai me buscar. Às vezes Deus dá uma palavra. Esses dias eu estava, um texto conhecido para mim, mas falou tão fortemente no meu coração. Jeremias 29:13, buscar-me-ei de todo o coração. Quer me encontrar? Busca de todo o coração. Mas Deus falou, no momento que eu precisava de todo o coração, irmão, que eu parei na hora que eu estava fazendo, irmão, comecei a chorar. Eu falei, Deus, tu tem eu por inteiro, eu nem me mando mais. Mas eu entendi que aquele momento era uma chave para mim, de todo o coração, não vale colocar aqui. Mas eu entendi, eu percebi e deixei que o Espírito Santo me traduzisse de todo o coração. Que até o momento eu falei, caramba, não está de todo o coração, Deus, tu manda no fio de cabelo meu. Mas eu parei com o questionamento e falei, o que é que o Senhor quer dizer? Foi chave para mim, definiu a minha semana de todo o coração. Sabe o que é de todo o coração? Espaço para mais nada nele. E às vezes a gente acha que já está pleno. Não, já fiz tudo. Ele fala, falta um pouco. É todo. Quando ele diz todo, é tudo. Não é 99,99, tudo. E às vezes é uma confiança. Às vezes é uma entrega. Uma palavra. Eu parei, mas chorei, porque a revelação veio para mim do que eu precisava. Está entendendo, irmãos? É tempo de buscar o nosso óleo, irmãos. Nós estamos no mesmo lugar. Diante do mesmo Deus, tinha dois irmãos, Caim e Abel, com reações diferentes. Filhos, irmãos, a gente tem filhos, cria na mesma casa, come a mesma comida, tem reações diferentes. São gerados na mesma barriga, parte do mesmo pai, tem reações diferentes, irmãos. Como é que num ambiente desse não terá? Mas o bom é um filho copiar o que está melhor. Amém, Rafa? Bom é um filho olhar para o outro, o Caim olhar para Abel e falar, poxa, Abel fez o que é correto, eu preciso me consertar. Mas não. Os Caim querem matar quem está fazendo as coisas corretas. Não pode, irmãos. Está comigo aí, não? Diga, azeite sobrando. Azeite sobrando. Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Bateram, irmão. Chegaram. Mas a porta já estava o quê? Está entendendo o que ele diz de porta estreita? Tempo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Isaías 55:6. É tempo de busca, irmãos. Se não for agora, você não vai conseguir nunca mais, irmãos. Eu queria poder startar, eu sei que dentro aqui, dessas centenas e mil e poucas pessoas aqui, eu sei que nessa manhã, cada um tem uma parte que lhe dói. Nem todos vocês foram chamados para o altar como nós fomos aqui. Eu sei que seria até uma covardia minha exigir para você o que eu me adaptei a fazer. Seria. Mas eu sei que você tem um limite mais do que você faz. Eu sei que cada um de nós, Deus vai cobrar. A um ele deu 1 talento, a outro ele deu 2, a ele deu 5. Se Deus me deu 5, uma capacidade elaborativa de administrar uma igreja, mas se Deus te deu uma, Ele contou aquilo que você tem capacidade para fazer. E o texto não enaltece quem tem 5, quem tem uma, não. O texto cobra como que eu estou guardando aquilo que Deus me deu. Não adianta eu ter 5 e ser alguém desprezível, e você ter uma e ser alguém extremamente cuidadoso. É pela proporção. Se você tem uma é 100%, se eu tenho 5 é 100%. Então Deus vai cobrar segundo a capacidade que Ele deu de cada um. Aquilo que Deus confiou em você está sendo bem feito? Quem trabalha na igreja, em ministério, levanta a mão. Tem cumprido legalzinho? Tem ou não tem? Ah, a mãozinha está assim, ó, bem guarda.
Homem da mão mirrada, é só chamar Jesus, irmão. Tem cumprido com excelência? Você que tem um dom, como é que está o dom? Enterradão? Enterradão? Eu cantava, eu pregava. Isso é passado, meu irmão. Está sem azeite. Eu vou fazer quando eu tiver tempo. Se você tivesse 48 horas, você falaria a mesma coisa. Deus pede uma organização. Olha aqui o texto. Elas não tiveram um tempo adequado hábito. Não se prepararam com as horas propícias ao noivo, ou a noiva se encontrar com o noivo. Nós precisamos ser administradores do nosso tempo, sim ou não? Mas respondeu ele, verso 12, a verdade é que não os conheço. Uau! Não os, faz assim com a mão. Quem eram essas virgens? Diga, obreiros, líderes, pastores, levitas, servos, servas, diziam ser filhos de Deus, não era? Eles não conduziam. O que significa a lâmpada? A palavra. O que significa o azeite? A unção. Eu tenho uma unção, mas serei rejeitado naquele dia. Já pensou, meu irmão? Você cumpriu escala, fez tudo e achou que estava fazendo certo, fez errado. Naquele dia ele vai dizer para você assim, sai daqui, não te conheço. Senhor, mas eu não faltei no domingo. E daí? Já pensou, irmão? Gastei uma vida inteira com Jesus. Me abstive daquilo que eu achava, mas daquilo que era necessário eu não fiz. Aí chego lá em cima, ele bate a porta na minha cara e diz, não te conheço. Mas ele está chamando, as virgens estão chamando ele de quê? Estão chamando ele de quê? Senhor, você pode repetir isso? Senhor. Elas não falaram assim, moço, eu não te conheço. Não, elas sabem. Elas estão declarando que Ele é Senhor da vida delas. E Ele está dizendo assim, para vocês, mas para mim, não passam de insensatas, de loucas, nécias. E Ele diz na cara, não vos conheço. E não, Deus é sério. O céu é sério. A salvação é séria. Eu não queria que vocês participassem de uma igreja, eu queria que vocês participassem de um reino. Às vezes você é muito fã de igreja, aí se machuca, vai para fora. Quando você é do reino, mesmo que alguém te machuque, você não sabe, porque você é do reino. Aí você é taxado como? Eu sou pimentinha mesmo, não saio, porque eu sou do reino. Não é? As pessoas são tão igreja, que um machuca o outro e vai embora. Nunca se encaixaram no reino. Falei na quarta-feira, se eu não me engano, vou voltar a repetir. São pessoas que trabalharam para Jesus, ok? Serviram a Jesus, mas nunca o conheceram. Elas servem a Jesus por seu dom. Por exemplo, não, eu sou pastor, vou falar de mim aqui. Eu sou pastor, eu prego, tal, não sei o que, etc e tal, beleza. Aí no dia que eu cair, vai ser sobre mim o evangelho. Aí eu vou olhar para Jesus e falar assim, eu fraquejei, tu esperava tanto de mim, Jesus. Eu não quero mais não, eu te decepcionei, eu nunca vou me levantar. Agora no dia que não for sobre mim, você está na condição de pastor, ou de qualquer outra função, você é apenas um canal, uma lamparina, mas é Ele. No dia que você cair, você continua olhando para Ele, Senhor, é a tua graça, é o teu amor, é o teu perdão. Por que pessoas, irmãos, que já fizeram tanto para Jesus, não se perdoam? Porque o evangelho ainda não foi o evangelho de Jesus, é o evangelho delas. O ministério não foi o ministério de Jesus, é o ministério delas. E elas não se perdoam, porque eu sou tão bom, eu caí. Eu não me perdoo. Deus me confiou muitas coisas e eu decepcionei. Isso era o teu evangelho, a tua igreja. Porque se foi o evangelho de Jesus, a igreja de Jesus, um cai e ele vai levantar 7 vezes. E se você pecar, meu irmão, 70, ele vai dizer 70 vezes 7. Porque não é sobre o que você faz, não é sobre a sua performance, não é sobre o seu dom, é sobre Ele, porque dele, para Ele são todas as coisas. Então a gente corre um risco. A gente corre um risco de defender algo no qual não vai subir. Quem vai subir, irmão? A igreja vai subir? Não. O reino de Deus vai subir. Jesus falou, não vim pregar a igreja, vim pregar o reino de Deus. O reino de Deus será pregado a todos os continentes. E de pregar, ou seja, às vezes, por que as pessoas se afastam da igreja? Porque sempre foram igreja e não foram reino. E por que as pessoas se afastam quando se
Dá grito em ministério, porque era o ministério dela, não era de Cristo. Até porque o ministério de Cristo tem óleo, dela não. Olha aí. Esse ministério dessas loucas aqui eram de quem? Dela. E o ministério daquelas que eram prudentes eram de quem? De Cristo. Cuidado mesmo, para você não fazer parte de uma igreja e essa igreja ser um inferno na sua vida. Cuidado para você não chegar aqui com pesar. Eu vou por obrigação. Se o amor não te pegar e levantar da cama, se o amor não te trazer para cá apaixonado, irmão, você está perdido. Está perdido e não adianta mudar para outra placa não, irmãos. Não vai adiantar de nada. A porcaria está dentro de você, irmãos. Somos nós que temos que mudar, irmão. Precisamos ser do reino. O reino nunca desiste, irmãos. O reino sempre tem óleo sobrando. O reino sempre, a botija está cheia, irmãos. Cheia. Cheia. O meu ministério, a minha igreja. Até parece que o diabo vai respeitar isso. Fala para o diabo: eu faço parte da Rehobote. Ele vai dizer: Rehobote eu conheço, o pastor de lá também, mas quem é você? Passa para o diabo: eu faço parte da Rehobote. E aí, Satanás, tu não vai sair não? A minha igreja canta aquela música, Cristo. Ai, vai, ora mais, crente. Vamos fingir que vamos sair, legião. Vamos lá. Ai, tá pegando fogo na gente. Para de orar um pouco. Vai brincar com você. Tem que ter legitimidade. Se você não tem raiz ainda, você precisa ser do reino. Em Atos dos Apóstolos, tinham alguns discípulos que andavam com os discípulos de Jesus e quiseram copiar aquilo que eles faziam. Os demônios disseram assim: Paulo eu conheço, Jesus que ele prega também, mas quem é você? Sacudiram os caras, meteram o sarrafo nos caras, sentaram o pau na cabeça deles, saíram de lá escorraçados, todo rasgado. Vai ficar fazendo vergonha, irmãos? Ou você decide hoje ser do reino, e o ministério não é teu, é dele. Nós somos mordomos, irmãos. O que nós somos? Diga: somos camelos. Mais alto, diga: somos camelos. Pastor, por que nós somos camelos, irmão? Porque nós levamos valores que não são nossos. Pega a história do camelo, ele bebe água, o interior dele está cheio de água. Ele não deixa o seu dono morrer num deserto. Ele sente o cheiro das águas de longe. Se tiver uma necessidade daquele que ele está comportando, ele vai levar ele até o oásis mais próximo, no deserto. Ele leva valores nas suas costas. Ele se dobra com facilidade. Tem 4 joelhos o camelão. O que nós somos? Camelo. Precisamos levar a pessoa à fonte das águas. E aquilo que Deus colocou em nós, seja qual for o teu dom, a tua obra, não é teu, é emprestado. Diga: o meu talento é emprestado. Diga: a minha célula é emprestada. Diga: o meu teclado é emprestado. Meu teclado é emprestado. Qual o nome do seu ministério? Diga: o meu ministério. Qual o nome? É emprestado. Nada é nosso. Mas ele respondeu: a verdade que não vos conheço. Repete comigo, por favor. A verdade é que não vos conheço. Finalizando, ela estava esperando esse tempo todo para ouvir isso no final. Seria muito lamentoso você estudar, fazer toda a prova da autoescola. Você passa por etapas, exame toxicológico, psicológico, canalógico, destrógicos, tudo lógico, antológico, dinossauro lógico. Você vai em um monte de provas. Aí quando chega lá, no dia do carro, a perninha fica: o que está acontecendo com a minha perna? Bate sozinha. E a mão no volante? Alzheimer? Ô Jesus, Senhor, me cura agora. Adianta isso tudo? Parkinson, Alzheimer, esquecimento, né? É tudo doença. Um chama o outro. Mas não deixa de ser Alzheimer também, Bia? Esqueceu de tudo que... boas. Aí o cara fica lá com Alzheimer e com Parkinson agora. 2 agora, hein? Bom, eu fui bonzinho, a Bia que colocou outro, viu? Aí o cara fica lá, a mão tremendo, o pezinho assim. Não dá aquela tremedeira no pé, irmão? A embreagem fica assim, igual a sanfona, né? A vida inteira, irmãos, fez uma prova teórica.
participou, treinou, fez simulado para chegar na hora. Não vos conheço, irmão. Pelo amor de Deus, irmão. Faz um projeto seletivo na empresa, irmão. Passa por um monte de obstáculos, aí chega lá no final, dá um molezinho, vai receber inapto. Pelo amor de Deus, irmãos. Constância, irmãos. Por isso que Salomão, ele disse uma frase muito emblemática: mais vale o fim das coisas do que o princípio dela. O que Deus vai me cobrar? Ezequiel 33, o último dia. Eu posso gastar a minha vida inteira e falar assim: eu preguei, eu curei, etc e tal, mas no último dia, ele diz que é o último dia. O último dia. O que é o último dia para nós? Eu não tenho poder sobre amanhã, não consigo dar norte no amanhã, não consigo gesticular o amanhã. O que para mim hoje é o último dia hoje? Quem aqui pode dizer que vai acordar amanhã? Todo mundo quer, meu irmão. Tem gente que não. Todo mundo quer acordar amanhã. Quem quer acordar amanhã? Levanta a mão. Quem não levantou, olha para o lado aí. Senhor, leva tua filha em paz e segurança, Pai. Quem quer levantar amanhã, Jesus? Quem quer levantar amanhã? Aleluia. Quer não? Senhor, leva teu filho em segurança. Já é salvo? Já? Está salvo já? Está afastado, desviado? Não? E desviado? Tu não levantou a mão, cara? Jesus, tu era para estar de pé, cara. Vai voltar hoje, não vai? Tem que voltar, né? Caramba, gente. A pessoa lutei tanto e chega no final, não vou usufruir. É a vida de um cristão, irmãos. Eu posso estar sendo repetitivo, mas tomara que isso, na minha repetição, na minha insistência, isso entre na sua cabeça, irmãos. Não adianta. O reino do céu não é tempo de carteira, irmãos. Deus não trata profissionais, Deus chama filhos, irmãos. Eu trabalhei muito a minha carteira. Tomara que Deus lembre lá da minha carteira. Irmãos, você está lá na época ainda antiga. Esse dia eu peguei minha carteira, irmãos. Mostrei para meu filho um salário de R$272. Quando ele nasceu, R$272. Eu falei: Gabriel. Aí mostrei outro mais na frente. Quando eu saí da Cotel e fui para Sims, falei: Gabriel, R$703. Ele: pai, que mixaria. Eu falei: Gabriel, isso era dinheiro pacas. Há 20 anos atrás, irmão, isso era dinheiro pra caramba. Eu não era. Eu nem sei quanto que era o salário nessa época. Quanto que era? Bota aí alguém, por favor. 2005, quanto que era o salário? Quem lembra aí? Bota aí, por favor, cara. 2005, quanto que era o salário? 200 e pouco? Porque eu ganhava 200 e pouco, não era salário, mixarica. Vai lá, eu ganhava 3 salários mínimo. Ainda ganhava ticket de refeição, um carro zero, telefone liberado, adicional noturno, viagem, periculosidade, ganhava uma opção de coisa, eu estava rico. Irmãos, quanto que era? 300 reais. Aí, tinha 2 salários e meio, irmãos. Um jovem de 25 anos, meu irmão, ganhando 3 mil reais, irmãos, atual para hoje. Tá bom ou tá ruim? Tá ótimo, irmão. Peraí, isso é na carteira, tá? Porque eu era técnico de informática por fora e fazia no horário do trabalho. Chegava para instalar um computador, um Velox. Aí chegava na casa, sempre tinha 2 pontos. Aí no meu carro era cheio de rubber, switch, cheio de rubber, caixa de fio. Aí aquele alicate de grimpar, paizão. Tudo honesto, paizão. Tudo honesto. Não é rede de gato Velox, você é na casa do cliente. Sabe quanto que era cada ponto? 90 reais. Irmãos, que adianta, irmão, lutar a vida inteira, cara, e no finalzinho você fala: poxa, não usufruí. Sabe, a Bíblia diz: verás o fruto do teu trabalho e tornará alegre. Já pensou, meus irmãos? A gente trabalhar a vida inteira, contando com a aposentadoria, e você morrer no mês da aposentadoria. É o que Deus não quer da gente, são coisas comuns, é o que Deus não quer. Quem tem gastado a vida no Evangelho aí? Deus quer que você complete isso lá. Haverá uma recompensa lá em cima. Está comigo aí, não? O que esse texto chama para a gente? Repete comigo assim: elas saíram da porta. Vejam bem, mas ele respondeu: na verdade não conheço.
Aí ele vai dizer no verso 13: portanto vigie, pois não sabe o dia nem a hora que ele vai voltar. O que a gente aprende com isso aqui, meus irmãos? Saíram da porta, irmãos. Saíram da porta para comprar. Essa saída, irmãos, para nós significa, meu irmão, olho lá fora, como a mulher de Ló, olho lá fora, sabe? Negociando, não devia ter saído da porta. O salmista no Salmo 84, verso 10, ele diz: é melhor ser um porteiro na casa do Senhor do que viver na morada dos perversos. Diga, o meu lugar é a porta do Senhor. Diga, eu sou um porteiro na casa de Deus. Apocalipse 3, verso 7. Escreva essa carta ao anjo. O anjo da igreja em Filadélfia. Essa é a mensagem daquele que é santo, verdadeiro, que tem a chave de Davi. É o que abre e ninguém fecha, e o que fecha ninguém pode. Quando ele fecha ninguém pode. Verso 11 e 13. Vem em breve.